Se não quiseres. Ora, muito bem. Começa agora mais um 45 minutos a Porto, o que significa que cá estamos nós para falar sobre o Futebol Clube do Porto, que teve uma semana muito boa, vamos dizer assim. Teve uma semana particularmente boa, ou um fim de semana particularmente bom, com a deslocação à Alvalade e com a ida, aliás, com duas vitórias. Primeira com o Académico de Viseu para a Taça de Portugal e a outra no fim de semana passado, frente ao Sporting, também com vitória e, portanto, com o Porto voltar a manter a distância para o líder do campeonato Benfica de apenas 5 pontos. Tem o Braga, mesmo atrás dele, com alguns pontos, com alguns não, com um ponto um ou dois pontos de vantagem. A dois. E tem o Sporting lá longe a 10 pontos de distância. Portanto, o Porto neste momento está, como desde sempre, está focado em conseguir chegar ao primeiro lugar. Precisa também que o Benfica escorregue, coisa que até ao momento não tem acontecido, mas voltando ao Futebol Clube do Porto, venceu no passado sábado o Sporting por 2-1, num jogo em que na primeira parte não esteve particularmente o Porto. Teve ali uma primeira parte em que não conseguiu fazer praticamente nenhum remate, mas na segunda parte o chip mudou, a coisa mudou e conseguiu ganhar por 2-1. Hélder, bem-vindo, e hoje só vai cá estar o Hélder, uns por motivos pessoais, outros por motivos de saúde, e também por ser o dia que é, portanto é o que é. Hélder, bem-vindo. O Porto consegue ganhar ao Sporting e manter a distância pontual para o líder Benfica de 5 pontos. Sim, olá, boa noite a todos. Bem, foi uma semana bem conseguida para o nosso clube, já que conseguimos passar os quartos de final da Taça de Portugal, a jogar com o Famalicão agora a duas mãos nas próximas semanas, nos próximos meses, e ganhar ao lado, que é um resultado sempre muito positivo perante um rival em que nos últimos anos tínhamos tido algumas dificuldades em lá ganhar. Embora eu lembro-me que nos anos 90 e nos anos 2000, na primeira década, já tínhamos lá muitas vezes e até ganhamos lá campeonatos. Portanto, desta vez foi um jogo bem conseguido pela nossa equipa. Na segunda parte, de facto, com uma melhor performance, já que a primeira parte foi muito equilibrada e até o Sporting teve algumas oportunidades de golo que podia ter dado o primeiro golo para o Sporting, embora também salientar, eu não gosto muito de falar de arbitragem, mas há um lance há cerca de 20 minutos em que o PP é agarrado, sanduichado, e nem sequer fez falta. O Soares Dias não conseguiu ver. Eu acho que ele não conseguiu ver o lance, mas o VAR tinha que ver aquele lance. Mas apesar de tudo, acho que foi uma boa vitória do nosso clube e pronto, e estamos no encalço do Benfica. 5 pontos, ainda faltam muitas jornadas, são recuperáveis, mas vamos ver como é que o nosso clube continua nesta recuperação. Mas para isso é preciso que o Benfica também ajude e que perca alguns pontos nas próximas jornadas. Vamos ver. Vamos ter de esperar para ver o que é que vai acontecer nas próximas jornadas. Continuando a falar sobre este Sporting Porto, ficou-me sempre esta sensação desde o início do jogo e ainda agora um bocadinho parte a parte. A primeira parte do Porto, o Porto mal conseguiu meter os pés, eu já nem vou dizer junto da baliza do Sporting, pelo menos a meio do meio campo do Sporting. Eu não me lembro, sinceramente, de um único remate do Porto na primeira parte, enquadrado, porque depois já sabemos no segundo tempo. Eu fiquei com esta sensação e tu vais-me dizer se concordas ou não. Embora, isto fez lembrar um bocadinho. Há aquele lance. Diz? Há aquele lance do Marcano, que aquele falhado escandaloso. Isto não era a primeira parte. Que o Taremi tem a bola à trave. Sim, era a primeira parte. Já no final da primeira parte, acho eu.
pá, a bola vai à trave e aquele falhanço inacreditável do Marcano, pá. Aliás, eu até acho que é mais flagrante da primeira parte do jogo, não é? Um, Podes dizer, ok, o Marcano não mandou a baliza, é verdade. Pá, mas aquele gol era o gol cantado, não é? Era. E Ele, e não entrou. aliás, das estatísticas, já agora estamos aqui a ver, o Porto teve um posse de bola, pá, estou a ver aqui no SofaScore, 55% de posse de bola contra 45% do Sporting. Portanto, na segunda parte, de facto, o Sporting tem muito mais posse de bola, embora eu acho que consentida pelo clube, não é? Mas na primeira parte, de facto, é assim, o Sérgio, eu acho que nós portistas vamos ter saudades do Sérgio porque ele está cá tantos anos, eu acho que não vai ficar muitos mais, não é? Porque ele também quer ir para outros campeonatos. Ele tem feito milagres, porque repara, enquanto o Ruben Amorim, que dizem que é um excelente treinador, eu também acho que é, embora acho que ele tenha muito boa imprensa, o Sérgio é um treinador que consegue mudar o jogo, mudar com a equipa, com os jogadores que tem, enquanto o Ruben Amorim é sempre a mesma tática, é tipo Paulo Bento, não é? É aquela tática e não sei dali. E o Sérgio consegue, com as lesões, com os castigos, pá, consegue reformular taticamente a equipa, que eu, sinceramente, a nível europeu, hoje em dia, não há muitos técnicos com essa capacidade. E, portanto, eu acho que o Ruben Amorim tentou surpreender o Sérgio com aquela mudança tática inicial, que não resultou, porque o Ruben Amorim mexeu na equipa não sei quantas vezes e não conseguiu dar o ímpeto que ele queria à equipa do Sporting. E, apesar de tudo, como referiste, o Porto, na primeira parte, teve poucas oportunidades de golo, mas essas duas seguidas, da bola à trave do Taremi e daquele falhanço, pá, que acontece, do Marcano, quase que foi das piores oportunidades do jogo da primeira parte. Hum, mas, em todo o caso, ainda na primeira parte, o Sporting acaba por ter mais tentativas de gol, se quiseres, do que Sim, o Porto. Porto, sim. E não sei se vais concordar comigo ou não, mas no final da primeira parte eu fiquei claramente com a mesma sensação com que tinha terminado o jogo para a taça da Liga, que é uma primeira parte em que o Sporting é melhor, mas o Porto volta para a segunda parte a querer, a querer não, a ser incisivo, a ser, a ser letal, acho que esta é a palavra certa, letal nos momentos em que vai à baliza. E o que é certo é que na segunda parte o Porto faz praticamente dois remates enquadrados e faz dois golos. E vem ao de cima a tal versatilidade do Sérgio Conceição em conseguir mudar o jogo de um momento para o outro. Concordo contigo que de facto o Porto já na Taça da Liga, eu acho que o Porto ganhou a Taça da Liga e já perdeu outras taças, inclusive para o Ruben Amorim, tanto no Braga como no Sporting, em que jogamos melhor e não ganhamos. E neste jogo de Leiria, eu acho que o Porto não fez um jogo tão bem conseguido como em outras finais e ganhou. Pá, portanto, isto lá está, isto que a marca ganha e essa é a verdade do futebol. O Porto da segunda parte, é verdade que aquele lance do Uribe, pá, a sorte do ressalto, é verdade, mas se ele também não tivesse a intenção de entrar na área, a bola não ia ressaltar. E depois, tudo certo, que é um ressalto fortuito de sorte. Mas depois, ele quando remata a bola para a baliza, pá, ele tem uma intenção de colocar a bola no poste mais afastado do Adam, que o Adam não tinha hipótese nenhuma no lance do golo. E no golo do PP, pá, é um golo de um grande jogador que é o PP, que consegue picar a bola por cima do Adam e marca um golo espetacular, sem dúvida. Agora, também há que realçar uma coisa importante. O Porto jogou sem o Otávio, sem o Eustáquio, entrou na segunda parte, penso que não estará totalmente recuperado. Jogou sem o Ivanilson, o Galeno saiu a meio da segunda parte, portanto, o Porto estava completamente remendado. Sem o Fábio Cardoso, que fez parte da época no eixo defensivo com o Pep, sem o Vendel, epá, quer dizer, a gente estava com a equipa toda remendada. E mesmo assim,
fomos ganhar a Alvalade e acho que ganhamos bem. Acho que a vitória penso que é justíssima para a nossa equipa. E só prova que temos uma equipa para, pelo menos a nível interno, discutir o título com o Sporting, e acho que o Braga ainda tem uma palavra a dizer, que o Braga está a jogar, apesar de ter perdido com o Sporting, que ele fica por 5, são aqueles jogos que acontecem, não é? Mas acho que o Braga, pelo menos para o segundo lugar, vai dar luta, porque eles querem chegar à Champions via acesso direto. Portanto, acho que a nível nacional, acho que o Porto tem equipa. Agora, para a semana temos a Champions, não é? Portanto, sem estes 5 ou 6 jogadores titulares que costumam jogar para um jogo a duas mãos com o Inter, vamos ver. E continuando a falar deste jogo entre o Sporting e o Porto, indo escalão a escalão, o que é que quer dizer? Indo jogador a jogador, ou por duplas, se quiseres, começando na baliza e acabando no ataque, o Diogo foi mais um jogo em que o Diogo praticamente passou ao lado do jogo e enquanto foi chamado, apareceu. Epá, essa é, Francisco, essa é a diferença entre os bons guarda-redes e os grandes guarda-redes. Porque, repara, o grande guarda-redes é que ele está um jogo inteiro sem, entre aspas, tocar a bola, e quando aparece a bola de golo, está lá. E o Diogo é um desses guarda-redes. Eu tenho muita pena que eu estou convencido que ele não fez a época, portanto, vai ter que ir para outro clube, para outra liga, não é? Eu como portista, que preferia mantê-lo cá mais algum tempo, mas já acho que vai ser difícil. Mas aqueles guarda-redes que fazem diferença. Pá. E ali há um lance na primeira parte, quando estava 0-0, que ele teve uma defesa muito boa, que era golo, era uma bola de golo, e ele foi lá buscá-la, portanto. E depois da segunda parte, tem mais um outro lance de jogo, mas praticamente não teve grandes intervenções. Mas quando teve, estava lá. Também foi exatamente essa a sensação com que fiquei agora. Indo de dupla em dupla, João Mário e Zaidu, em comparação um extremo com o outro, o João Mário esteve claramente melhor do que o Zaidu. Pá, o João Mário, eu acho que o pós-mundial fez muito bem. Ele, de facto, agora está numa forma muito boa. Aliás, se reparares, o Ruben Amorim ao intervalo tirou o Tatan, que ele chama o jogador, aquele rapazito, porque eu gosto dele. Eu acho que ele é muito bom jogador, mas ele nesse jogo com o Porto não teve muita sorte, porque o João Mário estava pá, entre aspas, é endiabrado. Como é que ele se chama? Deixa eu ver se é aquele jogador. O Fatala. O Fatala. E o Fatala nem estava a jogar assim tão mal quanto isso. Não. Mas há lá umas duas bolas que o João Mário passa por ele, tipo, pá, enquanto o rapaz ia a 50 a hora, o João Mário ia a 70, né? Passou de gás com ele, né? E teve lá especialmente na parte ofensiva, muito bem. O Zaidu, eu gosto do Zaidu, mas o Zaidu também está ainda com pouco ritmo, né? Este que é o segundo jogo que ele faz, ou o terceiro jogo, depois da lesão, e cumpriu, fez o papel que o Sérgio lhe pediu e cumpriu e não comprometeu a nível defensivo. Portanto, acho que os laterais estiveram bem, em especial o João Mário. Pepe e Marcano, aquela dupla que começou no início da temporada. Pelo meio já houve Pepe com Fábio Cardoso, já houve Fábio Cardoso com Marcano, já houve Fábio Cardoso com David Carmo, se não estou em erro, já houve Marcano com Fábio Cardoso e parece que estabilizou neste Pepe Marcano, que talvez, ou quase certeza, não fosse a dupla que os portistas esperariam, tendo em conta, obviamente, o valor pago pelo Porto pelo David Carmo, que depois haveremos de falar só do David Carmo no final. O David Carmo voltou à competição
mais de 100 e tal dias depois, ou 100 e poucos dias depois, mas Pepe e Marcano, mais uma vez a marcarem a sua posição como sendo os jogadores, ou como sendo a dupla que neste momento melhor está ou que está em forma e que em grande forma está na equipa do Porto. Olha, o Pep é um jogador que não tem palavras, porque ele faz 40 anos, pensou agora em fevereiro, não é? Eu acho que ele está melhor do que nunca. Ou seja, ele consegue, se reparares, parte da construção da equipa do Porto começa no Pep. E ele às vezes mete bolas de 50 metros com uma capacidade que eu não me recordava. Ele, mesmo quando estava no Real Madrid, ele não tinha essa capacidade. Portanto, ele está com uma capacidade tanto de recuperação de bola, de ir ao ataque, que não é normal para a idade dele. Portanto, está muito bem. O Marcano, aquele falhanço que ele tem no final da primeira parte, estragou um bocadinho a pintura da exibição dele, embora eu acho que ele esteve bem a nível defensivo, cumpriu, mas aquela bola não se pode falhar, não é? E ainda por cima um central, que joga bem de cabeça. Aliás, ele num jogo da Taça Liga marca um bonito golo ao Sporting, de uma jogada não parecida, que é de cabeça, só que eu acho que ele, quando a bola salta da trave com o Taremi, ele não estava a contar com o ressalto. E, portanto, é um pouco surpreendido pela bola. Mas mesmo assim, virada para a baliza, sozinho, sem ninguém interferir, é que ele tinha de dar gol. Mas agora falando com os outros centrais, o David Carmo, de facto, é uma incógnita, porque eu acho que ele tem um grande potencial. Por momentos deixei de ouvir o Helder, mas o Helder continua aqui. Entretanto, perdeu-se no meio do caminho. E estávamos a falar sobre o Futebol do Porto com o Sporting e a vitória do Porto. Cardoso, Força, Cardoso Pep. Desculpa, não sei se perdi a comunicação. Ok. O que eu estava a dizer, eu acho que a melhor dupla do Porto é com o Fábio Cardoso com o Pep, mas o Marcano não tem competido nestes jogos e, portanto, aliás, é o que há. Não há muito mais a inventar, porque agora para o jogo da próxima jornada e para a Liga dos Campeões vai ser as pessoas que vão jogar. Portanto, é isso. E para a semana a Liga dos Campeões no dia 22 contra o Inter de Milão. Portanto, e ela é em Milão, não é? O jogo é fora, não é? É San Siro. Quer dizer, San Siro, uns dizem que é San Siro, os outros dizem que é o Giuseppe Meazza, mas pelos vistos eu acho que é quando joga o Inter é o Giuseppe Meazza e quando é o Milan é o San Siro, não é? Até porque era isso que me aparecia hoje quando fui ver as equipas do Milan com o Tottenham. Já houve Liga dos Campeões, hoje já começou, finalmente voltou a Liga dos Campeões e pode-se já dizer, tendo em conta que o programa é em direto, podemos dizer à vontade, o Bayern ganhou em França, Paris, né? frente ao poderoso Paris Saint-Germain por 1-0, gol de Kingsley Coman, que já jogou e já passou pelo Paris Saint-Germain, não fechou o golo, mas o Bayern de Munique para o final do jogo já trabalhou um bocadinho mais, mas acabou por ganhar por 1-0. Nuno Mendes hoje parecia que estava na segunda parte, parecia que estava com o diabo no corpo. A coisa correu bem, acabou por correr bem para o Bayern de Munique, não correu tão bem para o Paris Saint-Germain, e o Milan perdeu em San Siro ganhou em San Siro por 1-0 ao Tottenham. Portanto, 2 jogos pela margem mínima, 1-0 para cada lado. Se no jogo do PSG com o Bayern
marcou o Kingsley Coman, entre o Milan e o Tottenham marcou o Brahim Diaz aos 7 minutos, e digo eu, aguentar um resultado de 1-0 desde os 7 minutos na Liga dos Campeões não é nada fácil neste jogo. E para fechar o parênteses, na equipa do Milan, o Rafael Leão foi titular e saiu depois a meio do jogo. Voltando ao Futebol Clube do Porto, que, como estávamos a falar, ganhou ao Sporting por 2-1 em Alvalade, e estávamos nós a falar de duplas, e continuando na dupla do meio campo, Gruitch e Uribe. Estes dois também não vacilam. Olha, o Uribe esteve muito bem, aliás, até que marcou o gol da vitória, e esteve muito bem na dinâmica defensiva e ofensiva da equipa. E o Gruitch, eu penso que o Eustáquio vai ter que, entre aspas, andar da perna, porque o Gruitch entrou muito bem na equipa, e portanto está aí para dar a luta ao Eustáquio para manter o lugar na equipa principal. Portanto, acho que o Sérgio conseguiu arranjar aí uma boa dupla para estes confrontos que vamos ter nas próximas jornadas, e tiveram os dois muito bem, especialmente o Uribe, que aliás tem muita pena que ele provavelmente não irá renovar com o clube e que vá para outras andanças, não é? Mas até ao fim do campeonato tem contrato e os melhores é para jogar, portanto acho que esteve bem. E o Uribe está aí particularmente bem. O Marco Gruitch continua sólido, fresco e... Sim. Como diria, fresco e fofo. O Gruitch está também como peixe na água agora, na equipa do Porto. Sim. Acho que faz uma dupla ali com o Uribe. Em relação ao André Franco e ao Galeno, não sei se posso já continuar, Francisco. Sim, o André Franco foi uma boa surpresa. Gostei dele contra o Académico de Viseu, e apesar do jogo ter sido muito fraquinho, não é? Ele teve bem, mas teve bem no golo, e portanto acho que é uma boa aposta para o Sérgio, enquanto não temos o Otávio para ajudar no meio campo. E o Galeno é aquela gazoa que costuma desbaratar as linhas defensivas dos adversários, e neste jogo teve bem. Portanto, a lesão penso que será muscular, mas eu vi no banco depois com gelo na perna. Espero que, não sei se vai recuperar para o jogo do campeonato, vai fazer falta, mas espero que recupere para o jogo da Liga dos Campeões, porque com esta razia que temos na equipa, especialmente no meio campo, não vai ser fácil fazer uma alternativa para jogar com o Inter. Portanto, enquanto esteve em campo, o Galeno esteve muito bem, e gostei muito do André Franco, que não comprometeu e fez bem o seu papel. Apesar daqui estar a ver aqui no SofaScore, em termos de pontuação, foi o jogador menos pontuado da equipa, mas apesar disso, como é um jogador que ainda tem pouca rodagem na equipa principal do Porto, acho que esteve bem, e em especial num jogo como este, de grande dificuldade, em jogar fora de casa, e ainda por cima no terreno do Sporting, sempre um terreno hostil, esteve bem. Em relação aos avançados, o PP esteve muito bem. Aliás, eu acho que ele, pós-mundial, teve a dar uns jogos que até tempo no banco, está talvez em boa forma. E o Taremi é aquele jogador que eu acho que é fundamental, apesar de não ter marcado o golo, trabalhou muito, desgastou o adversário, especialmente os centrais, e teve aquela bola que podia ter dado golo, foi à trave, que é uma bola que ele não desiste, como o hábito dele não desistir dos lances. Portanto, tiveram também muito bem os dois nossos avançados deste jogo. E dos jogadores que entraram neste Porto Sporting, neste caso Sporting 1, Porto 2, houve aqui, eu agora vou ter de fazer aqui a atualização outra vez, dos jogadores que entraram David Carmo, Manafá, Tony Martínez e Eustáquio. Ficaram no banco o Folha Júnior, o Bernardo Folha, o Gonçalo Borges, o Namazo, o Rodrigo Conceição e o guarda-redes Cláudio Ramos. Dos jogadores que entraram, qual foi aquele
Olha, que acabas por destacar mais, até porque tivemos eu aqui vou dizer dois regressos à equipa, o David Carmo Manafá. e o E o Manafá. Manafá. Olha, enquanto a equipa do Sporting mexeu logo na primeira parte à meia-hora do jogo, não é? O Sérgio só mexeu a primeira vez aos 75 minutos, o Tony Martínez, portanto, só teve em campo 15 minutos. Os outros três, o entrou aos 84, 83 e 89, portanto, nem dá quase para os avaliar com rigor. Pô, o Marafá teve a infelicidade no lance do Chermiti, né? Aquele rapaz muito bom jogador de Sporting. Pá, é verdade que o Manafá é baixito e o outro é entre aspas, um pinheiro, não é? E o Manafá não teve a capacidade de o perturbar no lance do gol do Sporting. Portanto, teve esse handicap. Agora, pá, não consigo avaliar com rigor porque o único jogo que jogou um bocadinho mais foi o Tony Martínez e não teve nenhum lance assim especial, embora eu pensei que ele fosse de maior valia, pensando que ele ia conseguir segurar os avançados, os centrais do Sporting, mais atrás, e de facto os últimos 10 minutos o Sporting estava a perder, foi para a frente e conseguiu pressionar a equipa do Porto na linha mais defensiva, um bocadinho mais perto da grande área. Portanto, pá, o que tem mais. O único que posso avaliar um bocadinho mais é o Tony Martínez e pronto, cumpriu, tentou cumprir o que o Sérgio lhe pediu, mas nenhum dos quatro se destacou em especial neste jogo. Muito bem. Agora, falando então do tal regresso que já se tinha falado na semana passada, que creio que tu não estiveste. Não, Suzana, não. Pois, exatamente. Então aproveita agora para voltar a um tema que já foi da semana passada, para saber também a tua opinião. O David Carmo voltou, passados mais de 100 dias, cento e poucos dias depois, o David Carmo voltou a ser opção, uma verdadeira opção para o Sérgio Conceição, que desde o último jogo que tinha feito até agora não mais tinha sido visto no banco de suplentes. Obviamente esteve nos treinos, isso é mais do que óbvio, esteve nos treinos mas não aparecia no banco de suplentes. Também não sabíamos se estaria convocado ou não, porque o Futebol do Porto não divulga os convocados para os jogos. O que é que te pareceu toda esta ausência do David Carmo, provavelmente da convocatória, mas pelo menos dos jogos foi de certeza, porque durante mais de 100 dias não vimos paradeiro de David Carmo, sabendo nós obviamente que estaria e esteve com a equipa principal do Futebol Clube do Porto nos treinos, mas nos estádios nem vê-lo. Olha, o jogador custa 20 milhões, tem que ter valor. Aliás, e o Porto não costuma investir tanto dinheiro num jogador da nossa liga, ainda em especial um defesa central. Eu, sinceramente, pensava que o Sérgio, na altura do Mundial, o conseguiria trabalhar de modo a que ele em janeiro voltasse a ser uma opção da primeira linha. Isso não aconteceu. Aliás, eu fiquei bastante surpreendido que na Taça Liga, Taça Liga ou não, perdão, agora no jogo da Taça de Portugal com o Académico de Viseu, o João Marcelo foi o central do banco e o David Carmo esteve na bancada. Portanto, foi dos jogadores que foram excluídos da ficha de jogo. Como eu disse há pouco, a minha esperança é que este ano o David Carmo seja uma época de transição e de aprendizagem e que aprenda com o Pep e com o Marc Anderson, são jogadores já experientes e internacionais, em especial do Pep, para que na próxima época consiga pegar destaque, porque o Pep e o Marc Anderson já não vão para novos, não é? Portanto, a fazer será mais uma época, duas no máximo, e já o Pepe esticar muito, né? Porque 40 anos não é fácil recuperar, jogar em 3, 4 dias todas as semanas, e a minha esperança é que o Sérgio consiga trabalhar para que na próxima época ele volte em força, porque eu acho que ele tem uma opção válida para a nossa seleção, para o próximo europeu na Alemanha, em 24. E ele tem que perceber que está num clube diferente. Eu não sei, o Sérgio costuma ser muito rigoroso
nos treinos. Eu não sei se ele treina bem, pá, porque eu desde que o estado das Antas foi abaixo, nunca mais vi um treino do Porto, e quando era miúdo ia lá muitas vezes, ao campo de treinos número 2 e número 3, portanto, não vejo os treinos da equipa. Portanto, e o Sérgio é muito rigoroso com o dar no treino para mostrar em serviço. Portanto, eu espero que o Sérgio faça este trabalho e que o David Carmo também perceba que tem de render, porque o investimento foi grande e o clube precisa dele. Ora bem, fala que está este jogo sobre o Sporting com o Porto, ou neste caso do Porto com o Sporting, em Alvalade. Vamos sair de Alvalade e viajamos um bocadinho mais até à zona centro-norte de Portugal. O Futebol Clube do Porto deslocou-se até Viseu, até ao campo do Académico de Viseu para jogar para a Taça de Portugal e venceu por 1-0 com um gol de André Franco, praticamente a terminar a primeira parte, num jogo em que foi em tudo diferente daquilo que aconteceu na Taça da Liga. Foi um jogo em que o Porto teve muito mais dificuldades para conseguir chegar à vitória e podia, inclusivamente, não ter conseguido essa vitória nos 90 minutos, podia ter recorrido do prolongamento se a equipa do Académico de Viseu tivesse conseguido concretizar os lances, os poucos não foram assim tão poucos quanto isso, mas se tivesse conseguido concretizar pelo menos o último lance, já mesmo a acabar o jogo, em cima dos 90 e qualquer coisa minutos, a coisa teria tido prolongamento. Hélder, o Porto, passa a expressão, viu-se a rasca em Viseu muito mais do que no jogo para a Taça da Liga. Sim, são jogos diferentes, não é? Porque Taça da Liga é um jogo em campo neutro, o Académico já não estava muito nessas andanças de jogos decisivos, não é? Já está há alguns anos nas ligas inferiores e este jogo em casa, perante o seu público, está muito bem composto. E por acaso, eu era miúdo quando lembro que o Académico chegou a estar na previsão nos anos 80 e lembro que o Fontela era um estádio um bocadinho mais, entre aspas, mais velho, não é? E todos que o estádio está com boas condições. O relevado, de facto, nas últimas semanas estava muito mal e, de facto, acho que houve um esforço grande da equipa do Académico e o relevado estava em condições muito aceitáveis. Aliás, há jogos da Primeira Liga com relevados muito piores do que este do jogo de Viseu. Também estava um bocadinho frio também, a verdade é essa, não é? E agora o Viseu Académico tem um treinador muito bom e eu tenho um grande apreço pelo Jorge Costa. Aliás, o Sérgio, se tiver que sair do clube, não sei se é na próxima época ou nos próximos anos, eu acho que o Jorge Costa era uma opção muito válida para a nossa equipa, porque é um jogador com um espírito de Porto, é um bom treinador, já provou em clubes com maior dimensão, e lá está. E o Jorge Costa é portista, ninguém há dúvidas disso, mas ele queria ganhar este jogo como qualquer adepto do Académico de Viseu, portanto, e montou a equipa muito bem estruturada, em que o Porto teve muitas dificuldades. É verdade que o Sérgio também alterou a equipa principal, já a pensar no jogo do Sporting, mas com muito brio e com muito empenho, e a equipa não facilitou. Claro que, se a bola entrar-se e tal, podia ter um empate, é verdade. É verdade que o Académico teve ali uma outra bola que podia ter dado golo, e o Porto, apesar de ter um guarda-redes muito bom, que é o Diogo Costa, que é dos melhores, tem um guarda-redes que está no banco, que quando é chamado dá sempre provas de grande qualidade, de grande competência e de mostrar que, apesar de ser a segunda opção da equipa do Sérgio, está sempre lá. Portanto, acho que o Porto teve bem e teve dificuldades, mas normal. Jogos da Taça, sim. Foi mesmo um jogo muito complicado para, sim. para o Futebol Clube do Porto. Mas Francisco, os jogos da Taça, eu não sei se tanto foi abaixo a ligação, que eu deixei de ver um bocadinho. Não, a ligação não foi abaixo. Eu é que estar aqui a fazer outra coisa. Agora,
pá, jogos da taça são jogos sempre muito difíceis e jogar de fora ainda mais. Mas pronto, acho que foi uma vitória bem conseguida. Embora acho que se calhar, concordo contigo, com o Académico se calhar merecia o prolongamento, tanto pelo jogo de Leiria como o jogo em casa, mas no cômputo geral acho que o Porto ganhou bem. E agora temos dois jogos difíceis com o Famalicão para tentar sacar mais um troféu. Portanto, vamos lá ver. E vamos lá ver o que vai acontecer nesses dois jogos para a taça. Neste caso da taça, o Porto mudou muita gente. Houve jogadores que estiveram praticamente a estrear-se, não foi o caso do Bernardo Folha, que já tinha jogado a titular num outro jogo, mas o Porto... E foi expulso nesse jogo. E foi expulso. O Porto neste jogo da taça tinha feito 5 mudanças em relação ao outro 11 que tinha jogado para o campeonato. 5 mudanças. O guarda-redes é mais do que óbvio. Esse já toda a gente sabia que ia mudar. Agora, 5 mudanças, as outras 5 mudanças, acho que certamente ninguém estaria à espera, mas depois de se saber das condicionantes que estavam com tanto jogador lesionado, se calhar já percebemos melhor o porquê das 5 mudanças. Sim, há pouco referi. E também, ou seja, também estava a pensar já no jogo do Sporting, sem dúvida, não é? E eu acho que nestes jogos de menor, entre aspas, dificuldade, porque são equipas de um escalão inferior, acho que a ideia é apostar nos jogadores que jogam menos. E aí tem que mostrar que jogar com o Académico de Viseu é como jogar com o Inter. Portanto, são jogos em que tem que dar o máximo, porque a vitória é importante. E, aliás, era um jogo a eliminar. Portanto, se o Porto tivesse facilitado, teria ficado fora da Taça de Portugal. E portanto, o Sérgio só está a provar que o plantel, apesar de ter muitas lesões, é vasto, tem boas opções, e portanto, se os jogadores fazem parte da equipa, é para jogar. Portanto, quando são chamados, tem que dar o seu contributo e mostrar empenho e espírito de sacrifício nestes jogos que teoricamente são mais fáceis, mas que podem deitar por terra uma época inteira. E a Taça Portugal é um troféu muito querido pelos esportistas, e portanto queremos de hoje a amor buscar mais uma taça para o nosso museu. O jogo com o Académico de Viseu já foi há praticamente uma semana, faz amanhã uma semana desse jogo entre Porto e Académico de Viseu. E para acabar este assunto de Académico de Viseu 0, Porto 1, o que é que te pareceu dos jovens? Incluo nesses jovens o próprio André Franco, que faz um golo faz o golo decisivo e coloca o Porto em mais umas meias finais da Taça de Portugal. Olha, eu gostei muito do Folha. Eu acho que o Folha tem grande potencial. Já provou isso nas camadas jovens. O André Franco veio do Estoril, um clube com outro andamento, e sempre que o Sérgio tem chamado, ele tem correspondido à essência do clube. O Daniel Loda, o Namazo, pronto. Eu gosto de chamar Daniel Loda, mas ele gosta de Namazo. Também teve bem. Portanto, temos ali matéria-prima para deixar crescer e para mostrar o contributo nos próximos anos. O Porto, só de recordar, o Porto jogou com... portanto, a defesa foi praticamente igual à do jogo. Sim, o João Mário é um jovem, né? Temos o João Mário, mas já é um jogador com créditos firmados no clube. Né? Exato. Por isso que eu já nem estava a contar com o João Mário. Exatamente. Eu já nem estava a contar com o João Mário. Portanto, a linha de defesa só não esteve o Diogo Costa, esteve o Cláudio Ramos, que já se percebeu que o Cláudio Ramos é o guarda-redes das taças, e o Diogo é o guarda-redes do campeonato e da Liga dos Campeões. Depois teve Uribe, PP, André Franco, Bernardo Folha, Namazo e Tony Martínez. O Tony Martínez pareceu-me a mim um bocadinho ao lado do jogo. Sim, e por acaso, porque ia referir isso, e que não é normal, que o Tony Martínez é daqueles jogadores que mostra sempre grande empenho e compromisso com a equipa,
E de facto neste jogo ele não teve nessa bitola que costuma ter nos jogos. E eu não sei também, para ser muito sincero, eu vi o jogo, mas há algumas partes que não tive tanto atento. Estava a trabalhar no computador, mas também não sei se a equipa do Académico se o marcou tão bem que ele não teve hipótese de mostrar mais serviço. Mas de facto, em especial na primeira parte, notou-me um bocadinho os furos abaixo do que costuma dar à equipa. E até acho que depois nos jornais, que o Sérgio também, depois até entre aspas, criticou um pouco por falta desse habitual desempenho que ele costuma ter e que de facto deixou não teve. Mas pronto, é um jogo, pá, portanto, ele no Sporting agora mostrou os 15 minutos que jogou, mostrou que estava ativo na equipa, portanto, não dou muita importância a esse facto. Foi um jogo. Bom, terminado está o tema Taça de Portugal e a passagem do Porto até às meias finais. Vai reencontrar-se com o Famalicão, porque já jogaram para o campeonato. Portanto, vai haver mais um jogo entre Porto e Famalicão esta temporada, ou melhor dizendo, mais dois jogos entre Porto e Famalicão, um no Dragão e outro em Famalicão. Já agora, uma coisa que eu não percebo, pá, a Taça Portugal até adotou os últimos anos uma boa política, que é a equipa teoricamente mais fraca joga em casa, o que favorece um bocadinho mais o espetáculo e um bocadinho a equipa que joga em casa com menor poder de fogo. E depois temos uma meias finais a duas mãos. Eu sei que os direitos televisivos, pronto, há algum dinheiro em jogo, mas seria muito mais justo o Porto ir jogar apenas a Famalicão e o Braga ir jogar à Madeira com o Nacional, porque era muito mais justo. Porquê? Porque imagina que o Famalicão até tem o Porto tem um jogo mau em Famalicão, mas depois em casa pode recuperar. E portanto, eu acho que a essência da taça ou seja, é surpresa. E de facto a um jogo pode gerar mais essa expectativa de haver um jogo de que o pequeno ganha ao grande. E portanto, a duas mãos, eu percebo os direitos televisivos, mas acho que não fazia muito sentido. Eu acho que não tem tanto a ver com a parte dos direitos televisivos. Acho que é mesmo decisão, mais decisão da Federação do que propriamente entre aspas. Sim, achas que não é por causa dos direitos televisivos? Imagina, normalmente chega sempre o Porto, Benfica ou o Sporting ou o Braga, estas fases, e de facto é um jogo Porto-Sporting, ou Benfica-Porto, ou Braga-Sporting, são jogos de grande cartaz e que pode sempre gerar de interesse pelas televisões, não é? Mas pronto, pá, é uma parte. E pode muito bem ser discutido, mas eu acho que não tem a ver com isso. Acho que é mais decisão federativa do que propriamente outra coisa, mas também não se pode descartar a possibilidade de haver algum quê por detrás de receitas dessa decisão. Falado que está então o jogo frente ao Académico Viseu da passagem do Porto às meias finais da Taça de Portugal. O Porto, no próximo fim de semana, vai jogar no dia 18, sábado, às 8h30 da noite, no Dragão, frente ao Rio Ave. Portanto, o Porto vai receber em casa o clube que deu a primeira derrota ao Porto no campeonato desta temporada, em Vila do Conde, por 3-1. Depois vai no dia 22 jogar com o Inter de Milão e vai terminar no mês de fevereiro, no dia 26, contra o Gil Vicente, também no Dragão. Também, tal como vai acontecer contra o Rio Ave, vai também receber no Dragão o Gil Vicente. Pelo meio há um Inter Futebol Clube do Porto, um Inter Milão Futebol Clube do Porto, e é precisamente nesse Inter Futebol Clube do Porto que vamos virar os bicos ao prego. Portanto, vou pôr 2 11, digo já, portanto, dou já aqui a minha meia-culpa. Os 11 não estão totalmente bem compostos, porque tive de fazer aqui umas alterações, porque parece que o Sr. Coceiro, o Mister José Coceiro, decidiu jogar com 3 centrais frente ao Inter Milão em Milão, e
No ano Sim. seguinte, o Coadriense jogou só com dois centrais. Portanto, tive de fazer aqui umas pequenas mudanças, mas eu depois digo quais é que foram os 11 certos de cada um. Ora bem, portanto, Porto e Inter de Milão encontraram-se por duas vezes, encontraram-se em duas épocas consecutivas. É um bocadinho à margem daquilo que vai acontecendo com o Porto e com o Liverpool. É quase a mesma coisa. É quase época assim, encontram-se. Neste caso, 2004, 2005, tivemos o Porto a perder em Milão por 3-1. E no ano seguinte, ou na época seguinte, na época de 2004, 2005, 2006, tivemos o Porto a perder em Milão por 2-1. Na baliza não há discussão. É a Bahia ou o Vítor Bahia? É o Vítor ou o Bahia? Sim. Tanto aí Sim. Não há muita escolha. unanimidade. Agora, lateral direita, Seitaridis ou Bozingua? O Bozingua. Bozingua pela história que teve no clube. Jorge Costa ou Pedro Emanuel? Eu gostei muito sempre do Pedro Manuel, entre aspas, embora tenha vindo de Boa Vista, não é? Que tinha aquela fama de caceteiro, mas eu acho que o Pedro Manuel foi um jogador muito bom na nossa equipa. Mas Jorge Costa era o capitão, portanto. E aliás, Jorge Costa marcou. o Pedro Manuel tem um gol decisivo na final com o Once Caldas, aquele penalti, que é espetacular, aquele olhar, portanto. Mas escolho o Jorge Costa. Já não. Quem é que foi? Foi o teu irmão, o José Sousa, que a semana passada também falou nesse olhar. No olhar do Pedro Emanuel. Eu lembro desse jogo, Francisco, lembro perfeitamente, porque o jogo foi tipo às 10 da manhã, num domingo. Foi. E eu lembro, foi o jogo lá com os amigos ao café e o Porto empatou, não é? O Bahia saiu, o Nuno entrou, o Porto nos penaltis começa a perder e depois recupera e aquele penalti decisivo, e o Pedro Mel tem aquele olhar, amatador, não é? E marcou um golo decisivo para a vitória do Porto. Pedro Emanuel ou Pepe? É injusto. Pedro Manuel, gosto muito dele, mas o Pepe, pela história que teve na primeira passagem e agora nesta passagem, escolhi o Pepe. E vou já dizer, Mas é injusto para o Pepe Pedro Manuel, sim. para não pôr três centrais de um lado e do outro, por só dois, porque neste jogo de 2004 a 2005 ainda jogou o Ricardo Costa. E portanto, a equipa do ano seguinte com o Coadriense jogou só com dois centrais, não jogou com três. E onde é que eu ia pôr o Ricardo Costa? É a grande questão. Portanto, não pus o Ricardo Costa, pus lá mais à frente outro. À esquerda, Nuno Valente ou Marek Che? Ups. Voltámos aqui a ligação voltou-se a interromper. Por momentos. Estamos a fazer a escolha de 11 de um lado e do outro. Mas estava eu a dizer, Helder, agora... Desculpa lá, aqui uma falha de internet. Há pouco falámos do Pepe e do Pedro Manuel, não é? Agora, Nuno Valente ou Marek Che? No Pepe. Marek Che com quem? Qual era o outro? Marek Che com? Nuno Valente. Nuno Valente. Nuno Valente, sem dúvida. Costinha ou Paulo Assunção? O Paulo Assunção era um jogador muito versátil, mas o Costinha, pela história pelo menos daquelas duas épocas com o José Mourinho, o Costinha. Este não jogou a titular, começou no banco. Entrou em 2005 e 2006. Aliás, começou no banco nos dois. Num entrou, no outro não entrou. Raul Meireles ou Lucho? É uma decisão muito complicada, que eu gostava muito do Raul Meireles. Acho que era um jogador, apesar de ter vindo do Boa Vista, um jogador com muita garra, mas o Lucho era o comandante. Portanto, na primeira passagem acho que foi fundamental, e na segunda, quando ele regressa
E naquela época do Vitor Pereira, que a gente ganha com o gol de Kelvin, aliás, eu até acho que o Kelvin entra para o lugar dele, ou assim no género, e acho que foi um jogador que na altura conseguiu unir ali o balneário, que estava um bocado confuso. Por isso acho que o Luxo, sem dúvida, o Luxo. Maniche ou Jorginho? Manes. Apesar do Jorginho ter lembro de um jogo que fomos ganhar ao Albalade, na altura com o Adriense, fomos a ganhar salve 1-0 ou assim do género. Ele veio do Braga, foi importante nessa época, mas sim, mas Manis. Diego ou Quaresma? Eu sei, o Diego não jogava nesta posição. Eu sei. Sim, por causa o Diego acho que foi um jogador que teve o azar de apanhar uma época que estava com o Adriense. Eu acho que ele não foi aproveitado. Aliás, apanhou aquela época que o Porto ganha a taça intercontinental, mas foi uma época para esquecer que pá, aquilo foi o Fernandes, veio o Coceiro, começou o Del Neri, e pá, foi uma época muito atípica. E acho que o Diego teve cá há pouco tempo e acho que era um jogador com uma capacidade, e depois justo da Alemanha, que teve cá há pouco tempo. O Quaresma é um jogador É o Quaresma. que eu acho que o Quaresma tinha capacidade para ser melhor que o Ronaldo, só que pá, pronto, ele tem um talento espetacular, é um jogador fora de série, mas às vezes não conseguia render. Embora no Porto, acho que ele teve muito bem na primeira passagem e também bem na segunda, e por isso aposto no Quaresma. Cláudio Pitbull ou Alain? Epá, aquelas decisões um bocado complicadas, porque eu acho que nenhum nem outro, apesar de serem bons jogadores, eram jogadores para. Embora o Alá fez uma carreira muito boa no Braga, muito bonita no Braga, mas eu acho que nenhum nem outro eram jogadores para jogar na equipa do titular do Porto. Portanto, não escolho nenhum. E o Alain e ambos foram titulares no Porto. Sim, mas repare, eu lembro, já agora só à parte, eu lembro que na altura tinha no Dragão, era anual, e lembro que eu cheguei a janeiro de 2005 e disse, epá, bem, epá, chegou o Pitbull, o Alain, o Ibson, pá, chegaram para aí 5 gajos que eu nem sabia quem eram. Portanto, aquilo foi uma época tão atípica que saiu o Derlei, saiu o Costinha, saiu mais não sei quem mais para o Dinamo de Kiev, não, Dinamo de Moscovo, e depois chegaram uma carrada de jogadores que eu. Aquele que na altura, um jogador brasileiro também diziam que ele tinha engrado na idade, que era o Loirinho, pá, já não lembro o nome dele. E de facto chegaram os jogadores nessa época que pá, não há jogadores para jogar numa equipa do Porto, na altura campeão europeu. Portanto, não escolher nem o Ibsen, não escolher nem o Pitbull, nem o Alá, porque pá, acho que não há jogadores para de caras da equipa do Porto. Para acabar, Estou a ser o mais honesto possível. Portanto. sim. Benny McCarthy, né? Sim. Ou o Galmeida. Epá, o Benny McCarthy. Aliás, o Benny McCarthy, eu acho que ele é muito importante nas épocas do Porto Campeão Europeu, porque ele não estava cá na altura da Taça UEFA, porque ele teve cá meia época com o Mourinho, emprestado pelo Celta de Vigo, não é? E foi nesses jogos fundamentais para o Porto ir à Taça UEFA, porque nessa época o Porto teve a hipótese de não chegar à Taça UEFA, de não se apurar sequer, foi muito importante. E depois, quando volta, na época do Mourinho, campeão europeu, havia jogos que de facto ele não era titular, mas tem um jogo pá, que eu recordo, que foi o primeiro jogo que o Porto fez em casa nas taças europeias, foi com o Manchester United. E pá, que ele marca 2 golos, pá, um de pescoço, não é? Que ele passa é de pescoço praticamente, e depois é um golaço na segunda parte. Acho que o Benny McCarthy foi dos jogadores de avançados do século XX, do século XXI, dos últimos 20 anos do Porto, com o melhor aproveitamento e eficácia. Portanto, Benny McCarthy. E quem é que treinaria esta equipa? O Coceiro, de 2004 a 2005, ou com a Adriense de 2005 a 2006? Ou nenhum destes? Opa, eu acho que o treinador que é campeão nacional, ganha a Supertaça e o campeonato, é o meu treinador, o Quadriense. Embora às vezes tivéssemos uns apagões, tipo com o Arte Média, que ganha um intervalo 2-0, perdemos 3-2 em casa com uma equipa
pá, sem créditos. Aliás, ninguém conhecia o arte média, né? E jogar com aquele esquema defensivo de três centrais, às vezes assustava. Mas entre o Couceiro e o Quadriance, embora eu acho que o Couceiro tem um papel importante, porque pagar na equipa do Porto naquela altura era muito difícil, portanto, o Couceiro, pá, eu lembro de ver o jogo no Dragão, que levávamos 4-0 no Nacional da Madeira, com o Couceiro, para que eu saí de lá do estádio completamente banzata, Foi, 4-0 em casa. foi uma semana depois ou uns dias depois de ter sido campeão intercontinental. Não, acho que foi bastante depois, Francisco. Eu penso que esses 4-0 já é quase no fim da época. Já é tipo abril, assim uma coisa. Portanto, não falava a seguir. Mas eu lembro de ver esse jogo, e, pá, levámos 4-0 e eu disse, pá, 4-0 com o Nacional da Madeira. Tudo bem que o Nacional da Madeira na altura tinha uma equipa até muito jeitosa, mas pá, em casa nunca me tinha lembrado do Porto ter levado assim 4 bolas. E o Quadriense era um bocado excêntrico e por isso apostava no Quadriense. O jogo com o C Caldas é Em a 12 dezembro, de pá, dezembro dezembro. e E esse jogo o jogo com o com o Nacional é em abril. antes da visita a Milão. Sim, e sem que dia calha isso? Francisco, que dia é Isso isso? foi a 11 de março. Pá, para disse abril, pronto, olha, não falhei O muito. jogo com o Inter foi a 15 e no fim de semana seguinte o Porto visitou Alvalade e perdeu por 2-0. Zero. Essa época foi engraçada, não tem pedra nenhuma, o Porto não ganhou, não é? Mas se reparares, o Benfica é campeão, pá, com 60 e poucos pontos. Sim, sim. Foi uma época que ninguém queria ser campeão, pá. E de facto o Benfica, pá, o Trapattoni, de facto, era um treinador fora de série, porque a equipa do Benfica da época foi campeão e pronto, eu acho que os campeões são sempre com mérito. E de facto o Trapattoni teve uma época aí e conseguiu ser campeão com uma equipa muito fraquinha do Benfica da época. E o Sporting, na altura, tinha uma equipa muito competitiva, aliás, até perdeu a final da Taça UEFA nessa época com o Peseiro, não é? E, e pronto, foi uma época completamente atípica, portanto. E nesta época de 2004-2005, o Porto, em 34 jogos, para o campeonato, obviamente, tem 17 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Uma coisa, acho que nos últimos 40 anos não há um registro assim tão fraquinho da nossa equipa, portanto. Eu também não me lembro. Aliás, nem do Porto, nem de nenhuma das outras duas Sim, equipas. sim. Aliás, eu lembro. É engraçado que o Porto, nessa época, eu lembro que foi o jogo ao Dragão, que o Porto jogava em casa com a Académica e o Benfica jogou no Bessa com o Boa Vista. E o Porto podia ser campeão. Se o Porto tivesse o jogo e o Benfica perdesse, o Porto podia ser campeão. Portanto, para tu veres como aquilo foi tão dramático até a última jornada. Mas depois o Porto perdeu, empatou em casa com a Académica e o Benfica ganhou, salvo erro, 3-1 em casa. Igual. O Porto empatou em igual. Foi empate igual nos dois lados. Foi para No Dragão e no Bessa. Tinha ganho. E portanto, o Porto, essa época foi. Mas pronto, há aquelas épocas que. Mas vale perder um jogo, perder de vez em quando e ganhar muitas vezes do que ao contrário, portanto. Claro que sim. Mas estava a dizer então, no jogo de 2004-2005, o Porto jogou com Bahia, Seitaridi, Jorge Costa, Pedro Emanuel, Ricardo Costa, Nuno Valente, Costinha, Diego Maniche, Beni e Cláudio Pitbull. Francisco, o gol que o Hugo Almeida marca um gol para ir do meio campo essa época, é a época a seguir. É no ano seguinte. É 1 de novembro de 2005. O Almeida marca, de facto, ele tem um livro para ir meio campo que manda um pontapé, que a bola, de facto, em que o estádio estava às moscas. Porque o jogo estava com castigo, na altura, o Inter. Eu, de facto, lembro do jogo que estava muito, muito pouco habitual em termos de ambiente em San Siro. Depois foi bem o castigo. No ano anterior, tanto 2004-2005, o Porto jogou contra uma equipa que tinha Toldo, Javier Zanetti, Zé Maria,
o malogrado Sinisa Mihailovic, que foi titular, Marco Materazzi, Cristiano Zanetti, Cambiasso, Veron, Stankovic, Rúlio Cruz e Adriano faz os 3 golos da vitória do Inter. Sim, o Adriano, sim, ele estava em grande forma. O treinador na altura era quem? Era o Hector Cooper? Não. Era Mancini. Não. A era Mancini na altura? Ok. E no ano seguinte foi também o Mancini. Sim. O Inter jogou com Júlio César, Nicolás Burdisso, Materazzi, Walter Samuel, Giuseppe Favalli, um camaronês de nome Pierre Vomé, David Pizarro, Veron, outra vez, Figo, Luís Figo, Adriano e um tal de Olafemi Martins. Sim, Martins. O Samuel Central é um jogador duro. Aliás, ele agora acho que é treinador adjunto da Argentina, né? Viu lá no Mundial a dar lá o apoio ao treinador da Argentina. E eu lembro de um jogo no Dragão, muito mais tarde, já com o Lopetegui, o Porto ganha 4-0 ao Basileia, jogo em casa. E eu estava a ver esse jogo no Superior. E é lá o lance, em que na altura o Porto, o Abubacar tinha chegado há meses. E pá, o Samuel dá lá um cacete no Abubacar, tipo, pá, era um jogador mesmo muito duro. Aliás, ele jogou, acho que no Real Madrid também, se não uma falha, no Real Madrid. E era daqueles centrais da antiga que tudo que mexia batia, portanto. Mas o Inter, de facto, eu acho que na primeira época do Mancini, desse ano, tinha uma equipa melhor, pelo menos mais consistente. E eu acho que é aí que eles ganham seguidos para aí 4 campeonatos, não é, Francisco? O Inter ganha para aí seguidos para 4 ligas ou 5. Eu Há o creio caso que lá sim, das mas depois há ali um Juventus, interregno e depois só volta a ganhar com o Mourinho. Não, eu acho que o Mourinho continua, porque o Inter é campeão para aí 5 vezes seguidas. E acho que começa para aí em 2005 e acaba em 2010, porque quando o Mourinho vai-se embora eles deixam de ganhar. Eu penso que é isso. O Mancini ganha para aí 3 seguidas, vai-se embora, vai para o City, não é? E depois chega o Mourinho e em 2 anos ganha dois Scudetos, Taça da Itália, Liga dos Campeões, ganha-se tudo. Deixa-me não cá falha. ver. Mesmo em direto. Sim, mesmo em direto. Ora, deixa cá ver. Nesta época, 2004, 2005, o Inter fica em terceiro. Portanto, não ganhou. Em 2004, 2005 não ganhou. Sim, mas esqueças que ao caso Caos, que é no Mundial 2006, portanto, esse campeonato até acho que é retirado às Juventus, salvo erro, e a partir de 2006 é que eles ganham para aí 5 ligas seguidas. E agora as Juventus não está numa posição muito melhor. Sim, mas eu acho que não vai descer. Outra vez. Lá está as Juventus metida outra vez em problemas. Ora bem, eu queria ver isto. Imagina aqui, eles ganham para aí 5 ligas seguidas, acho que é 3 do Mancini e 2 do Mourinho, se não me falha. Mas é bem provável que tenha sido isso. Agora, eu queria... portanto, enquanto eu vou aqui procurando isto, o que é que se pode esperar deste Inter Milão Porto da próxima semana? Eu acho que o Porto tem uma grande possibilidade de passar aos quartos de final. Eu acho que as equipas portuguesas, o patamar que podem aspirar a chegar na Champions é aos quartos de final. A partir daí é muito difícil, porque dos oitavos de final podes apanhar uma equipa, apesar do Inter ser uma equipa muito, muito boa, não é? Acho que o Porto tem equipa para o Inter. Portanto, eu estou convencido que vamos lá fazer em Milão um bom resultado. Não vamos perder lá, não vamos perder. E acho que depois em casa vamos ganhar a equipa italiana. Portanto, estou convencido que o Porto vai fazer uma boa campanha até aos quartos. E depois o sorteio ditará a sua justiça, não é? Mas acho que o Porto vai lá ganhar, apesar de estarmos muito desfalcados. Estou convencido que vamos ganhar. Olha, estava aqui a ver, de facto, o Inter ganha em 2006, 2017,
ganha em 2007 pá, e ganha até ao Mourinho. Portanto, o Inter, com a descida do Milan, da Juventus, e também o Milan foi castigado, teve 4 anos, 4 5 anos a ganhar a Liga Italiana. Portanto, O Inter ganhou consecutivamente desde 2005, 2006 a 2009, 2010. isso foi 5 Portanto, são seguidos. 5. E agora estava aqui a ver, por Mas curiosidade. sabes que são poucos clubes da Europa que são pentas, não é? Ao Porto, ao Inter, ao Barcelona e Real Madrid. Depois não contas, se fores para a Roménia e para a Grécia, Sim, já ganham 20 vezes seguidas, não é? Mas isso não conta, não é? Portanto, cá em Não. Portugal ainda somos os únicos pentas, pá. Em Itália, desde 11-12 a 19-20 só ganham os Juventus. E as Juventus, não é? Até, pá, aquilo é tipo na Alemanha, não é? Aquilo nem conta, não é? É Primeiro já mais ou sabes menos quem como na é, Alemanha, sim. depois, pronto, é a partir do segundo, não é? E vamos lá ver esta temporada se o União Berlim consegue manter-se Não a acredito. fazer a pisar europeia ao Bayern de Munique. Eu acho que não. Mas eu também gostava que o Borussia Dortmund voltasse a ser campeão nacional, mas está quieto. E já não ganhou para aí desde 2010, salvo eu. Não, para aí O 2012. Dortmund é desde 12, 13 ou 13, 14. 12, 13, pá, 10 anos. Não falhaste por muito. Está a finalizar mais um 45 minutos a Porto. Para a semana vai haver mais. Vamos falar sobre o Porto com o Inter. Vamos, portanto, fazer o rescaldo desse jogo. Vamos também ao jogo no Dragão, frente ao Rio Ave, na recepção do Porto ao Rio Ave. Equipa que deu ao Porto a primeira derrota no campeonato esta temporada. Vamos lá ver como é que vai acontecer, ou o que é que vai acontecer na visita do Futebol Clube, neste caso, na ida do Rio Ave até ao estádio do Dragão. Para a semana cá estaremos para falar sobre estes dois jogos e sobre o que mais vier à conversa, porque o futebol avança e o tempo não para e, portanto, a cada dia que passa são notícias novas que vão aparecendo, umas que à partida já se sabem, outras que se vão sabendo. É assim o mundo do futebol. Fiquem bem, para a semana a mais, 45 minutos a Porto. Fiquem bem.